Vamos lá então, gente. Revisão para Unesp, Fulvestre, Unicamp. Unesp, Fulvestre, Unicamp. A gente vai fazer agora a questão que até a Unesp errou. Então, eu vou comentar aqui com vocês como que a Unesp fez primeiro e depois vou fazer da maneira correta, tudo bem? Então, vamos lá, tem essas duas maneiras. Então, Unesp 2020 diz o seguinte: o quilate do ouro é a razão entre a massa de ouro presente e a massa total da peça, multiplicada por 24. Por exemplo, uma amostra com 18 partes em massa de ouro e 6 partes de outro metal ou liga metálica é o ouro 18 quilates. Assim, um objeto de ouro 18 quilates tem 3 quartos de ouro e 1 quarto de ouro metal, de outro metal em massa. Em massa. O ouro é utilizado na confecção de muitos objetos, inclusive em premiações esportivas. A taça da Copa do Mundo masculina é um exemplo desses objetos. A FIFA declara que a taça da Copa do Mundo de futebol masculino é maciça, sem nenhuma parte oca, e sua massa é de pouco mais de 6 quilogramas. Acontece que se a massa fosse mesmo de ouro maciça, ela pesaria mais do que o informado. Considere a taça apenas com o... Considere que a taça seja feita apenas com ouro 18 quilates, cuja composição é de ouro com densidade 19,3 gramas por centímetro cúbico e a liga metálica com densidade 6,1 grama por centímetro cúbico. E que o volume da taça é similar ao de um cilindro circular reto de 5 centímetros de raio e 36 centímetros de altura. Utilize π igual a 3. Se a taça fosse maciça, sua massa teria um valor entre... meus amigos, aqui a coisa complica bem. Então, vamos lá. Eu vou falar para você como que a Unesp fez, tá? Primeiro, vou colocar até essa parte. A primeira parte de calcular o volume, é igual para todo mundo. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, um cilindro, certo? Segundo o enunciado, o raio é 5 e a altura é 36. A altura é 36. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, seria π vezes 5 ao quadrado vezes 36. Então, o volume do cilindro seria igual, o π vale 3 vezes 25 vezes 36. Bom, para fazer essa continha, eu faria o seguinte, ó, 3 vezes 25. Aqui, ó, o 36 é 4 vezes 9. 25 vezes 4 dá 100. 9 vezes 3 dá 27. Portanto, o volume do cilindro seria igual a 2.700 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, este aqui seria o volume do cilindro. Ótimo. Então, vamos lá.
O que o pessoal fez? O pessoal fez o seguinte, ó. Vou fazer aqui do lado, esse outro lado da questão, vou fazer a maneira aí que o pessoal resolveu, inclusive a Unesp. Falou o seguinte, ó, que densidade é massa sobre volume, correto? A densidade é massa sobre volume. Se eu passar o volume multiplicando, então eu teria o seguinte, a densidade vezes o volume seria igual a massa. A densidade vezes o volume seria igual a massa. Então, o autor quer a massa da taça. O que seria a massa da taça? A massa da taça seria a massa de ouro mais a massa da liga, né? Então, ó, além disso, ele fala o seguinte aqui, ó, que 3/4 da massa do ouro, né? Ele está falando aqui. 3/4, olha lá, ó, 18 partes, 18 quilates tem 3/4 de ouro. 3/4 de ouro em massa. O que significa isso? Eu já vou colocar desse lado, porque isso aqui a gente vai usar. Então, a gente pode pensar assim, ó, 3/4 seria o quê? A massa de ouro dividido pela massa total. Deixa eu fazer. 3/4 seria a massa de ouro pela massa total. Então, vamos lá, ó. 3/4 é igual a massa de ouro pela massa total. O que é a massa total? É a massa de ouro mais a massa da liga. Então, a gente pode passar multiplicando aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes a massa do ouro mais 3 vezes a massa da liga, passe cara para lá, é igual a 4 vezes a massa do ouro. Então, ó, isolando, a gente teria o seguinte, ó, que 3 vezes a massa da liga é igual à massa do ouro. 3 vezes a massa da liga é igual à massa do ouro. Então, ó, como que o pessoal fez lá no dia? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o pessoal pensou da seguinte maneira aqui. A massa total seria a densidade do ouro vezes o volume do ouro mais a densidade da liga vezes o volume da liga. Então, ó, a massa total seria igual a densidade do ouro, 19,3. 19,3 gramas por centímetro cúbico. E o volume do ouro? Aqui, ó, é 2.700, seria o volume total. O volume do ouro seria 3/4 desse volume, então seria 3/4 vezes 2.700. Mais a densidade da liga, 6,1, vezes o volume da liga. Qual seria o volume da liga? 1/4 de 2.700. Beleza? Então, a massa total seria, vou fazer as contas aqui na calculadora, para a gente não demorar muito aqui. Então, vai ser 19,3 vezes 3 vezes 2.700 dividido por 4. Seria 39.082,5 mais o outro pedaço que vale 6,1 vezes 2.700 dividido por 4. Dá 4.117,5
9,5. Então, se eu somar os dois, mais 39.082,5, a gente vai encontrar um valor bonito ainda, 43.200 gramas, ou seja, 43,2 quilogramas, que estaria entre 40 e 50, 40 e 45, que corresponde à alternativa C. Gente, a Unesp sugeriu essa resolução e soltou o gabarito como C. Tá? A Unesp soltou o gabarito como C. Mas, na verdade, isso aqui está errado. Por quê? Eu vou te mostrar o porquê. Porque o volume de ouro não é 3/4 vezes o volume total. Isso aqui é uma relação, em massa, não é em volume. Se fosse em volume, tudo certo. Mas é em massa. Então não tem nada a ver com o volume. Então, como você vai fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, Olha só. Como é que seria a resolução correta dessa questão? A resolução correta dessa questão seria o seguinte. Esse é o volume do cilindro, seria o volume da taça. Então, o volume da taça seria o volume de ouro mais o volume da liga. Então, o volume de ouro mais o volume da liga seria 2.700. A densidade é massa sobre volume. Então, densidade vezes o volume é igual a massa. Se eu passar a densidade dividindo de novo, o volume, então, é igual a massa dividido pela densidade. Então, o volume seria a massa dividido pela densidade. Então, aqui nós teríamos o seguinte, é a massa de ouro dividido pela densidade do ouro que eu tenho, que é 19,3, mais a massa da liga dividido pela densidade da liga. A densidade da liga é 6,1. Então, tudo isso seria igual a 2.700. Então, aqui eu vou conseguir achar a massa da taça, que é a massa de ouro mais a massa da liga. Como? Eu sei que a massa do ouro é 3 vezes a massa da liga. Então, eu vou substituir aqui por 3 vezes a massa da liga, 3 vezes a massa da liga, dividido por 19,3, porque a massa do ouro é 3 vezes a massa da liga, igual a massa da liga, igual nada, mais a massa da liga sobre 6,1 é igual a 2.700. Dá para a gente simplificar aqui, né? Simplificar não, mas eu vou dividir aqui rapidamente. Então, a gente vai fazer o seguinte. 3 dividido por 19,3 dá 0,155. Esta seria a massa da liga. Mais 1 dividido por 6,1, 1 dividido por 6,1 é igual a 0,164. 0,164 aproximadamente, vezes a massa da liga, é igual a 2.700. Tudo bem?
Se eu fizer essa soma, vai ficar 0,155 mais 0,164, dá 0,319 vezes a massa da liga é igual a 2.700. Então, 2.700 dividido por 0,319. A massa da liga seria igual a 8.463,95. A massa de ouro é 3 vezes a massa da liga. Então, se eu multiplicar essa massa por 3, eu obterei 25.391,85. Se eu somar os dois, mais 8.463,95, a massa da taça seria a massa de ouro mais a massa da liga será igual a 33.855 gramas, que isso tudo seria 33,8 quilogramas, que corresponde à alternativa A, que está entre 30 e 35. Gente, no final da história, a Unesp mudou o gabarito de C para A. Tá? Então, houve a mudança de gabarito aí da Unesp de C para A. Por sorte, o cara que escreveu a questão tinha colocado aí uma alternativa que dava para resolver. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver o que o pessoal está falando aí da questão. Olá, a Isa disse difícil. Cara, essa questão. Cara, nem o autor da questão acertou. Nem o cara que fez a questão acertou. Realmente, muito difícil a questão. Muito difícil mesmo. Beleza? Vamos para a próxima, então, gente. Vamos lá? Vamos lá, ó. Questão da FUVEST, hein? Deixa eu dar uma melhorada aqui nela. Questão da FUVEST diz o seguinte: olha só. Um reservatório de água tem o formato de um cone circular reto. O diâmetro de sua base, que está apoiada sobre o chão horizontal, é igual a 8 metros. Sua altura é igual a 12 metros. A partir de um instante em que o reservatório está completamente vazio, inicia-se seu enchimento com água a uma vazão constante de 500 litros por minuto. O tempo gasto para que o nível de água atinja a metade da altura do reservatório é de aproximadamente. O nível de água tem que atingir a metade do reservatório. Então vamos lá. Ó. Vamos desenhar a figura aqui. É um cone. Né? Então a gente tem aqui um cone. Opa. Esse seria o cone. Segundo o enunciado, é igual a 8 mais, que está apoiado o diâmetro de sua base é igual a 8 metros. Se o diâmetro é igual a 8, o raio é igual a 4. E sua altura é igual a 12. Então, a altura
é igual a 12. Beleza? A partir de um instante, o está completamente vazio. Completamente vazio. Inicia-se o preenchimento com água, a vazão de 500 litros por minuto, para que atinja metade da altura. Então, ó, você vai encher com água, e aquela água verde, aquela água da praia, você vai atingir ela aqui, ó. A pergunta é para atingir metade da altura, né? Ou seja, 6. Então, ele quer o volume desse tronco de cone aqui, ó. Gente, o volume do tronco de cone a gente pode calcular de várias formas. Tem até a fórmula, né, do volume do tronco de cone. Eu prefiro calcular da seguinte maneira: o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Então vamos lá, ó. Olha só, quanto mede esse lado aqui? Não sei. Mas veja, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui, ó, é pintadinho, certo? É um ângulo alfa. Então, a gente teria o seguinte, ó. A gente teria o seguinte. Esse é o raio R'. Então, a gente pode fazer uma semelhança aqui. A gente pode pensar o seguinte, ó. Raio da base do triângulo grande dividido pelo raio da base do triângulo pequeno é igual à altura do triângulo grande sobre a altura do triângulo pequeno. Então, vamos lá. Raio da base do triângulo grande é 4. Raio da base do triângulo pequeno é R, é o que eu quero saber. A altura do triângulo grande é 12. E a altura do triângulo pequeno é 6. Então, vamos lá, ó. 12 dividido por 6 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2 aqui. Então, quer dizer que o raio será igual a 2. O volume em questão, vou chamar aqui, ó, do volume do tronco de cone, o VT, seria o volume do cone maior menos o volume do cone menor. É o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Então, o volume do tronco seria igual volume do cone maior, π, 1/3 de π vezes, o raio é 4 ao quadrado, vezes a altura é 12, menos o volume do cone menor é 1/3 de π, vezes o raio menor, que é 2, vezes a altura, que é 6. Tudo bem? Então, o volume do tronco seria equivalente a 12 dividido por 3 dá 4. Então, seria π vezes 4 ao cubo menos 6 dividido por 3 dá 2. Vai dar π vezes 2 ao cubo. Então, ó, o volume do tronco seria 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Então, o volume do tronco seria 64π menos 8π. Então, o volume do tronco seria igual a 64 menos 8, 64 menos 4 dá 60, menos 4 dá 56. Então, vai ficar 56π. Tá? Só que a pergunta, ó, diz que π é aproximadamente 3,14. Então, o volume do tronco
seria 56 vezes 3,14. O volume do tronco, então, seria 56 vezes 3,14. O volume do tronco seria 175,84 metros cúbicos. Metros cúbicos. A pergunta fala aqui, ó, que a vazão é de 500 litros por minuto. 1 metro cúbico são quantos litros? Vamos pensar, ó, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então a gente pode pensar assim, ó, que 1 metro é igual a 10 decímetros. 1 metro é igual a 10 decímetros. Se eu elevar tudo isso ao cubo, eu obterei o seguinte, que 1 metro cúbico seria igual a 1000 decímetros cúbicos. Então, quer dizer que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Se 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, esse número aqui, ó, eu terei que multiplicar por 1000. Então, o volume do tronco vai ser esse cara aqui multiplicado por 1000. Então, vai dar... Isso aqui vai dar 175, vai andar duas casinhas aqui, 3 na verdade. Então, vai dar 840 litros. Então, olha lá, ó, 500 litros em 1 minuto. 500 litros em 1 minuto. 175.840 litros, 840 litros em X minutos. Então, se eu pegar os 175.840 e dividir por 500, eu obterei 351, x é igual 351,68 minutos, certo? 351,68 minutos. Só que as alternativas estão todas em horas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 351,68, vou pegar só o 351, ó. Ele quer aproximadamente, então vou desprezar esse 0,68. E vou dividir por 60. 350 por 60 dá 5 e sobra 51 minutos aqui. Portanto, será 5 horas e 51 minutos. Ou seja, aproximadamente 5 horas e 50 minutos. Beleza? Gente, e a opinião que mais importa agora é a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver aí o que o pessoal está dizendo. O pessoal hoje está mais tranquilo na parte da participação. É, média, pois é muito longa. É isso mesmo, João. A minha grande amiga Isa também disse médio. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Essa é muito longa mesmo, hein? Então, meio longa, tem um raciocínio muito forte. Bom, passemos para a próxima questão, então. Próxima questão. É uma questão da FUVEST de 2019. Olha só.
seja a função f de r menos 2 em R, e é definida por f de x é igual a 2x mais 1 sobre x menos 2. E a função g de r menos 2 em R, definida por g de x, é igual a f da f de x. Então, a g de x é igual a... Agora complicou, hein? A g de x. O autor disse que é igual a f da f de x. É uma questão de função composta. E as questões de função composta você tem que resolver do mesmo modo que você resolve seus problemas emocionais. Você resolve de dentro para fora. Você vai resolver sempre de dentro para fora. F da f de x. E o que seria a f da f de x? A f de x é 2x mais 1 sobre x menos 2. A f de 1 é 2 vezes 1 mais 1 sobre 1 menos 2. A f de 3 é 2 vezes 3 mais 1 sobre 3 menos 2. A f de 4, 2 vezes 4 mais 1 sobre 4 menos 2. E a f de x? 2 vezes f de x mais 1 sobre f de x menos 2. Então, quer dizer que isso aqui vai ficar igual a 2 vezes, no lugar do x, eu coloco a f de x. Então, será 2 vezes a f de x mais 1 sobre a f de x menos 2. 2 vezes f de x mais 1 sobre a f de x menos 2. Agora vem, gente. Então, a f da f de x, será dada por 2 vezes a f de x. Quanto vale a f de x? Não é 2x mais 1 sobre x menos 2? Então, eu vou substituir ela aqui. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 2x mais 1 sobre x menos 2. Tudo isso aqui, mais 1, sobre a f de x, que é 2x mais 1 sobre x menos 2, tudo isso menos 2. Então, vamos lá. Vamos resolver agora essa parte. Como a gente vai ter que fazer? Nós faremos o seguinte. A gente vai tirar o MMC. Perceba que o MMC é igual a x menos 2. Então, aqui em cima, vai ficar da seguinte maneira aqui, ó. Vou tirar o MMC, que será igual a x menos 2. X menos 2 por x menos 2 dá 1. 1. E aqui vai ficar 2 vezes 2x mais 1. Mais x menos 2 por 1 dá x menos 2. Vezes 1 vai dar x menos 2. Beleza? Então, vai ficar assim. Tirei o MMC da parte de baixo. Agora tem que tirar da parte de cima, aliás. Tem que tirar o MMC também da parte de baixo. Se a gente tirar o MMC da parte de baixo, vai perceber que será x menos 2 também. X menos 2 por x menos 2 dá 1. 1 vezes 2x mais 1 dá 2x mais 1. X menos 2 por 1 dá x menos 2. Vezes menos 2 dá menos 2 vezes x menos 2. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui calculando a f da f de x. A f da f de x, que é igual a g de x, vai ser... Dá para fazer a distributiva aqui, então vai ficar
4x mais 2, 4x mais 2, mais x menos 2. Tudo isso sobre, ó, o x menos 2 é um denominador comum, que ó, dá até para cancelar. Essa parte aqui, que vai ficar 2x mais 1, menos 2x, menos 2 com menos 2 dá mais 4. Beleza? Então, aqui vai ficar o 2 menos 2 dá 5, a f da f de x vai ficar igual o mais 2 com menos 2, mais 2 com menos 2, cancela. 4x mais x dá 5x. E aqui o 2x com menos 2x cancela. 4 mais 1 dá 5. Dá para cancelar. Então, quer dizer que a f da f de x seria igual a x. Portanto, a f da f de x será igual a x, que é igual a g de x. Gente, deixa eu lembrar vocês um detalhezinho. Que é algo importante, pode cair na FUVEST. Imagine o seguinte, você tem aqui o x. Quando você aplica a g, por exemplo, vamos chamar de h, vai, para não ficar h na função, eu obtenho a h de x. Se eu tenho h de x, e se eu aplico a função e ela volta para x, por exemplo, h, vou colocar aqui j de x, beleza? Então, ó, quer dizer que a j da h de x será igual ao próprio x. O j da h de x será igual ao próprio x. Se o j da h de x é igual ao próprio x, o que acontece? A gente pode concluir que o j é a inversa, é a função inversa de h. Então, aqui, ó, essa função e a inversa dela são iguais, quando uma função é igual à inversa. Quando ela for simétrica em relação, quando o gráfico da função é simétrico em relação à identidade, que é a reta y é igual a x, se o gráfico tiver uma simetria em relação a y igual a x, a função vai ser igual à inversa, beleza? Então, por isso que acontece isso aqui. Gente, isso aqui foi só um complemento da teoria, tá? Você não precisava saber disso. Mas foi só um complemento aí da teoria, que pode ser pedido. Isso aqui é uma segunda fase, né? Então, seria isso aqui. E aí? O que vocês acharam dessa questão, gente? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver o que o pessoal está achando. Olha lá, o meu grande amigo João Pedro disse média. É realmente uma questão média. Vamos lá, vamos para mais uma? Cara, só questão bala hoje, hein? Rapaz, essa questão foi difícil. É a última questão da Unesp de 2018. Me lembro muito bem dessa questão. Olha só, questão complicada. Renata escolhe aleatoriamente um número real de menos 4 a 2 e diferente de zero. Então, ela vai escolher um número de menos 4 a 2 diferente de zero, denotando-o por x. Na reta real, o intervalo numérico que necessariamente contém o número 2 menos x sobre x é, então olha só,
ele tem o x, só que ele quer saber 2 menos x sobre x. Então, isso aqui é como se fosse uma função. É uma função. É uma função de x, que vale 2 menos x sobre x. E 2 menos x sobre x é a mesma coisa que 2 sobre x menos x sobre x. Então, a f de x seria igual a 2 sobre x menos 1. Então, seria 2 sobre x menos 1. Bom, como vai ficar esse gráfico? Deixa eu mostrar para vocês alguns gráficos aqui. Vamos lá. O gráfico de uma hipérbole, o gráfico de 1 sobre x, ele vai ficar assim. Esse seria o gráfico de 1 sobre x. O gráfico de 2 sobre x, estruturalmente, ele não vai mudar muito, vai mudar um pouquinho essa concavidade aqui. Então, o 2 sobre x, ele não vai mudar muito. Mudar só a concavidade. Então, ó, o 2 sobre x, deixa eu colocar aqui, 2 sobre x. 2 sobre x. Vai ficar uma hipérbole também. Assim. Tá? Então, esse seria 2 sobre x. Só que tem esse menos 1. O que faz esse menos 1? Ele abaixa um andar o gráfico. Ele abaixa um andar o gráfico. Então, ó, se eu baixar o gráfico um andar, eu obterei o seguinte. Baixei o gráfico um andar, correto? Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Aqui agora é o menos 1. É como se o x igual a zero abaixasse para o menos 1. Então, o gráfico vai ficar aproximadamente assim. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da f de x, que é igual a 2 sobre x menos 1. Agora eu vou escolher os valores aqui, ó, que vão de menos 4 a 2, diferente de zero. Diferente de zero quer dizer aqui, ó, que é uma bolinha aberta. Então, vamos lá, ó. Menos 4. Quando x for menos 4, quanto dará o y? 2 sobre menos 4 dá menos meio. Então, 2 sobre menos 4 será igual a menos meio. Menos meio menos 1 dá menos 1,5. Menos 1,5. Deixa eu fazer uma bolinha aqui, ó, para a gente não confundir o menos com o tracejado. Então, vai dar menos 1,5. Não é de menos 4 até 2? Então, eu vou escolher valores, ó, que estão por aqui. Para cada valor que eu escolher, o que vai acontecer? O y vai, olha só, o y vai diminuindo. O y vai diminuindo cada vez mais. Ó, vai diminuindo cada vez mais. Então, vai do menos 1,5 para baixo. Do menos 1,5 para baixo. Bem, o autor vai querer o y será do menos 1,5 para baixo. Só com isso aqui, ó, sabendo que é do menos 1,5 para baixo, eu já consigo concluir, ó, que é a alternativa B, ó, do menos 1,5 para baixo. Então, já seria a alternativa B. Mas, ó, eu vou fazer o restante. Vamos analisar o resto. Olha só, vai até o máximo de 2. Então, olha só. Quando x for 2, 2 dividido por 2 dá 1. 1 menos 1, 0.
Então, o 2 vai dar 0, certo? No 2 vai dar 0. Gente, o 0 aqui, ó, que ele fala diferente de 0, é o x, não é o y, hein? Eu escolho o número denotando por x. Então, o x é diferente de 0. O y pode ser igual a 0. 2 sobre 2 dá 1. 1 menos 1, 0. Então, o 0 estaria aqui. É do 2 para cá. Se eu pegar qualquer número que esteja entre 2 e 0, os valores, ó, vão ficar aqui, ó, mais para cima. Então, vai ser do 0 para cima e do menos 1,5 para baixo. Do 0 para cima e do menos 1,5 para baixo corresponde à alternativa B. Tudo bem? E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver aí a participação maciça do pessoal que sempre participa. Minha grande amiga Isa Martsuki. Aqui, ó, de ser média é realmente essa questão, na minha opinião, era mais difícil da primeira fase da Unesp, tá? Essa questão era mais difícil aí, tá? Vamos lá? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma aí. Olha só. Questão de número. Também achou mais difícil. Olha lá, minha grande amiga Isabela Souza. Obrigado, Isa, pela sua participação. Hoje só tem Isa participando, hein? Gostei de ver. Isso aí. As Isas vão dominar o mundo ainda. Olha lá. Considere f de x é igual a x quadrado mais 4, g de x é igual a 1 mais log de x na base meio, em que o domínio da f é o conjunto dos números reais e o domínio da g é o conjunto dos números reais maiores do que zero. Seja h de x igual a 3f da g de x mais 2g da f de x, em que x é maior do que zero, então h de 2 é igual a... Então, vamos lá. A f de x é igual a x quadrado. Ele fala aqui que ele quer saber quanto vale 3 vezes a f da g de x. E 2 vezes a g da f de x. O autor quer h de 2. O que é h de 2? H de 2, no lugar do x, eu coloco 2. H de 2, no lugar do x, eu coloco 2. Então, 2 vezes a g da f. Então, aqui, ó, h de 2, 3 vezes a f da g de 2, mais 2 vezes a g da f de 2. Beleza? Então, ó, h de 2 é igual a 3 vezes a f da g de 2. E como eu vou saber quanto vale a g de 2, professor? Basta calcular. Vou calcular aqui nesse cantinho. G de 2. G de 2 é 1 mais log de 2 na base meio. Meio elevado a quanto que dá 2? Meio elevado a menos 1? Logaritmo é expoente, lembra? Logaritmo é expoente. Então, g de 2 é igual a 1. Deixa eu calcular aqui nesse cantinho para você, ó.
log de 2 na base meio. Tudo isso é igual a x. Quem está embaixo, passa embaixo da cerquinha, põe o chapéuzinho e fica igual ao outro. Ou seja, meio elevado a x, meio elevado a x é igual a 2. Então, ó, o meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Então, 2 a menos x é igual a 2 elevado a 1. Então, menos x é igual a 1, portanto, x é igual a menos 1. Por isso que aqui vai dar menos 1. Então, a g de 2 é 0. Então, a f da g de 2 é a mesma coisa que a f de 0. Por quê? Porque a g de 2 é 0. Mais 2 vezes a g da f de 2. Como é que a gente faz para calcular f de 2? No lugar do x eu coloco 2. A f de 2 é 2 ao quadrado mais 4. Então, a f de 2 é igual a 4 mais 4. Então, a f de 2 é igual a 8. Então, a f de 2 é igual a 8. Então, o h de 2 é 3 vezes a f de 0, mais 2 vezes a g de 8. Então, vamos continuar. H de 2, 3 vezes a f de 0. A f de 0, 0 ao quadrado dá 0. Mais 4, 4. Então, a f de 0 vale 4. Mais 2 vezes a g de 8. A g de 8, basta no lugar do x eu colocar 8. Vixe. Se no lugar do x eu colocar 8, vamos lá, a g de 8 é igual a 1 mais log de 8 na base meio. Então vamos lá, né? É revisão, certo? Então vou fazer aqui, ó, de um outro jeito. Primeiro jeito aqui eu fiz aplicando definição, vou aplicar a propriedade aqui, ó. 8 é 2 ao cubo e meio é 2 elevado a menos 1. Abaixo 3, abaixo menos 1. Então, g de 8 é igual a 1 mais 3 sobre menos 1, log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2 é 1. Então, a g de 8 é igual a 1 menos 3. E 1 menos 3 dá menos 2. Portanto, a g de 8 será igual a menos 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 12 dá 8. Portanto, Renato, oi, posso fazer uma pergunta? claro, Por que a f de 0 é 4? f de 0 é 4, ótima pergunta. A f de 0, ó, no lugar do x, eu coloco 0. Então, a f de 0 é 0 ao quadrado mais 4. Então, ó, 0 ao quadrado, 0 mais 4, 4. Espero ter resolvido a sua questão, minha amiga. Você entendeu agora? Entendi sim, obrigada. Por nada, gente. Façam como a sua colega. Participem. Aproveitem, já está tudo incluso na mensalidade. Pode perguntar. Então, olha lá, ó. H de 2 é igual a 8. H de 2 é igual a 8, que corresponde à alternativa B. Então, eu fiz aqui pela propriedade e fiz também pela definição. Você pode fazer tanto pela propriedade quanto pela definição. Espero ter deixado tudo muito claro, tudo muito claro. E quero perguntar agora a opinião de vocês, que é a opinião que mais importa.
Fácil, médio ou difícil? Fala para mim o que vocês acharam. Vamos lá. Vamos ver, o pessoal está mais tímido. Média porque me enrolam. Ó, você e a torcida do Flamengo, do Corinthians e de todas as torcidas, minha amiga. O pessoal se enrola mesmo com logaritmo. Mas, ó, se você se enrola com log, eu vou dar uma sugestão para você. Pega essas últimas semanas, estuda logaritmo. Você vai ver que não é complicado. É uma matéria que não é certeza que vai cair na primeira fase. Pode cair? Pode, mas não é certeza, tá? Mas vale a pena aí. Geralmente, se não cai na primeira fase, cai na segunda e vice-versa, tá? Mas vale a pena. Agora, por exemplo, FUVEST é muito provável que o logaritmo já caia na primeira fase. Então, se o seu objetivo é FUVEST, dá uma estudada nos logaritmos, você vai ficar craque rapidão. Tem aula lá, tem aula minha disponível ali no canal, aula completa de logaritmo. Se você quiser estudar pelo livro, que é mais rápido, se você achar mais rápido, fique à vontade, vale a pena, hein? Então vamos que vamos. Vamos continuar com mais uma aí, hein? Gente, é hora de colocar o dedo na ferida. Você vai ter que aprender a parte que você está com dificuldade aí, hein? Olha lá, ó, mais uma questão interdisciplinar que eu particularmente não conseguiria fazer, porque o meu nível de biologia não está ainda nesse nível, né, gente? Gosto bastante de matemática, mas biologia eu não tenho a expertise aí para fazer a questão. Mas vamos lá, ó. Essa questão diz o seguinte, ó: combate ao Aedes aegypti. O Ministério da Saúde convoca a população brasileira para manter permanentemente a mobilização nacional pelo combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de 4 tipos de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito por causa das chuvas e, consequentemente, é a época de maior risco de infecção por essas doenças. No entanto, a recomendação é não descuidar nenhum dia do ano. Uma pessoa contraiu febre amarela. Tratou-se algum tempo depois, contraiu dengue do tipo 2. Supondo que essa pessoa resida em uma cidade onde circulam a mesma prevalência dos vírus causadores de todas essas doenças, e que essa pessoa venha adquirir duas delas, a probabilidade que essas doenças sejam dengue e chikungunya nessa ordem é. Então, ó, vamos lá, gente. Olha só, o Aedes aegypti, ele transmite 4 tipos de dengue. Então, seria a dengue do tipo 1, dengue do tipo 2, dengue do tipo 3 e dengue do tipo 4. Além disso, ele transmite zika, chikungunya e febre amarela. Tudo bem? Zika, chikungunya e febre amarela. Beleza? O que acontece aqui, ó? Uma pessoa, ela contraiu dengue do tipo 2 e febre amarela. O que acontece com essas doenças? Quando você pega essas doenças uma vez, você não pega mais.
Quando você pega essas doenças uma vez, você não pega mais. Me corrijam aí, gente. São as doenças autoimunes. Então, se você pegar uma vez, você não pega mais. Pegou uma vez, não pega mais. A pergunta é, então perceba que vai mudar o espaço amostral aqui. O espaço amostral. A probabilidade que essas doenças sejam dengue e chikungunya nessa ordem, então, primeiro dengue, depois chikungunya. Vamos pensar. A probabilidade de ser dengue. Ele já pegou a dengue do tipo 2. Então, só pode ser a dengue do tipo 1, 3 ou 4. Eu tenho 3 eventos favoráveis dividido por quantos eventos possíveis? 1, 2, 3, 4, 5. 3 sobre 5. Vezes chikungunya. Quantas doenças aqui, ó, eu tenho? Eu posso pegar chikungunya. Seria uma, tá? Se eu pegar algum tipo de dengue, por exemplo, peguei a dengue do tipo 4. Então é uma doença autoimune, eu não vou pegar mais. Então aqui teria 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó. Tudo bem? Vai pegar nessa ordem. Isso aqui resulta em multiplicação de fração, a gente multiplica de frentinha. 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 4 dá 20. Está em porcentagem, então vou transformar esse número em porcentagem. Vou multiplicar por 5 em cima e embaixo, que eu já transformo em porcentagem, que corresponde a 15%. E 15% corresponderá à alternativa C. Pergunto a vocês, o que vocês acharam aí? Fácil, médio ou difícil? Minha opinião. A minha opinião é super difícil. Por quê? Porque eu não ia conseguir fazer, porque eu não teria conhecimento de biologia para fazer essa questão. Não ia ter o conhecimento de biologia. Eu não saberia fazer essa questão. Mas eu estudei aí, né? Só para fazer essa questão para vocês. Olha lá, minha grande amiga Isa aí, ó, dominando tudo, dizendo média. E você, gente, qual é a sua opinião? Quero saber. Diga para mim aí o que você está achando. Olá, o meu grande amigo João Pedro, dizendo média também. Vamos para mais uma questão. Nossa, essa questão é bonita demais, cara. Questão da Unesp 2018. Olha só. Cara, deixa eu. Ixi, aqui tem duas partes. Travei. Cara, agora eu não posso errar aqui. Beleza. Olha só, deixa eu usar o Tintiforma aqui. Eu não gosto muito dessa ferramenta, mas eu uso de vez em quando. Olha só, questão de trigonometria, hein? A figura indica os gráficos das funções 1, 2 e 3. Os pontos A, 72, 0,309, B, xb e menos 0,309 e C, xc, 0,309. São alguns pontos de interseção dos gráficos. Ele está mostrando aqui. Lembrando que o gráfico é do cosseno de x. Nas condições dadas, xb mais xc é igual a... Então, vamos lá. Xb mais xc é igual a... Gente, eu vou desenhar aqui para a gente se orientar melhor o ciclo trigonométrico. Vamos ver. Tem a ferramentinha aí que me ajuda. Vamos ver. Vamos ver. Não ajudou. Às vezes demora. Não, não foi. Aí, garoto. Deixa eu já tirar. Isso aqui ela ajuda em alguns casos, mas na maioria dos casos ela atrapalha bem, viu?
Então, eu vou desenhar aqui ó, o ciclo trigonométrico. Lembrando que o cosseno é o consono, é o que está deitado. E esse aqui seria o seno de x, que é o seno. O seno a gente não vai usar. Não vai usar. Por quê? Porque ele só tem aqui o cosseno, tá? Então, o seno a gente não vai usar. Então, agora sim, ó, olha só. Segundo o enunciado, ele fala que o cosseno de 72 graus é 0,309. Então, ó, 72 graus está aqui. O cosseno será 0,309. Depois, ó, o cosseno ele continua diminuindo e ele vai até menos 0,309. Esse cara aqui. Gente, se aqui é menos 0,309, por simetria, eu consigo descobrir qual é o cosseno. Pensa comigo, ó. Pensa comigo. Aqui eu tenho que andar 72 graus. 72 graus. Então, aqui, ó, eu também terei que andar 72 graus para chegar exatamente ao mesmo lugar, só que negativo. Então, qual seria este arco aqui, ó? Este arco. Este arco seria 180, este aqui seria 180 menos 72, que dá 108, né? 180 menos 72. Então, seria esse ponto aqui. Esse ponto. Só que aí, ó, o cosseno, ele continua diminuindo, ó, ele vai diminuindo, porque o cosseno, ó, é esse cara aqui, né? O cosseno. Ele vai diminuindo, ele vai virar menos 1, chegou aqui, ó. Chegou no menos 1. Hora que chegar no menos 1, o cosseno vai aumentando. Olha lá, o cosseno vai aumentando e vai chegar ao xb. Então, qual é o xb? O xb seria um outro arco que dá menos 0,309. Qual seria o outro arco? Seria esse aqui, ó. Esse aqui. E qual seria esse arco? Seria 180 mais 72. Então, ó, este arco aqui seria o 180 mais 72, que dá 252, né? Então, quer dizer que o xb é igual a 180 mais 72. Esse é o xb. E o xc? O xc ele continua aumentando até bater no 0,309. Para ele bater no 0,309, seria esse cosseno aqui, ó, desse arco aqui. Este arco aqui, ele bate no 0,309. E quanto seria esse arco? 360 menos 72. Então, o XC, o XC seria 360 menos 72. Por quê? Porque eu tenho que voltar 72 para que o cosseno dê 0,309. A pergunta é, quanto vale xb mais xc? Se eu somar xb mais xc, vai dar para cancelar esse cara. 360 mais 180 resulta em 540 graus, correspondendo à alternativa D. Tudo bem? O que vocês acharam dessa questão, gente? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Deixem a sua opinião, que eu quero saber
para mim é importante para a gente resolver aí, para a gente ver o que está acontecendo. Vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu ver ali o pessoal falando. Olá, o meu grande amigo João Pedro Pisa, show média, a Isa show fácil. Depende da sua habilidade aí com trigonometria, gente. Trigonometria é a matéria que mais cai na primeira fase da FUVEST. A matéria que mais cai na primeira fase da FUVEST é trigonometria. Se o seu objetivo é FUVEST, cai bastante. Mesmo sem ter visto a prova, tenho certeza que caiu trigonometria ontem na FAMEMA, hein? Certeza, sem ter visto a prova. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos fazer mais uma aqui da FUVEST. Gente, se vocês precisarem de tempo para copiar, por gentileza, vocês vão me comunicando, tá bom? Então, olha lá. Mais uma questão aqui da FUVEST. Essa questão fala o seguinte. Quando a Lua está em quarto crescente ou quarto minguante, o triângulo formado pela Terra, Sol e Lua é retângulo. Terra, Sol e Lua é retângulo. Aqui deve estar o ângulo de 90 graus, certo? Bom, aqui está o ângulo de 90 graus. Ele diz que é retângulo. Com a Lua no vértice do ângulo reto. Beleza, acertamos. O astrônomo grego Aristarco, do século III a.C., usou este fato para obter um valor aproximado da razão entre as distâncias da Lua e do Sol. Então, razão significa divisão, a distância da Lua e a distância do Sol. É possível estimar a medida do ângulo alfa relativo ao vértice da Terra nessas duas fases a partir da observação do tempo T1 decorrido de uma Lua quarto crescente a uma Lua quarto minguante. Espera lá, vamos lá. T1 decorrido do quarto crescente à Lua do quarto minguante. É um pouco maior do que o tempo T2 decorrido da Lua do quarto minguante à Lua do quarto crescente. Supondo que a Lua descreva em torno da Terra um movimento circular uniforme, e tomando T1 14,9 dias e T2 14,8 dias, conclui-se que dl por ds seja aproximadamente... Bom, vamos pensar um pouco. Ele fala o seguinte, que T1 é 14,9 dias. Então, esse cara aqui seria 14,9. E T2 é igual a 14,8. Então, a gente tem aqui o 14,9 e aqui a gente tem o 14,8. Tudo bem? 14,9 e 14,8. Então, quer dizer que se eu fosse dar a volta completa na Lua, seria 360 graus. 360 graus. Seria uma volta completa na Lua. Isso aqui demoraria quantos dias? Demoraria T1 mais T2. 14,8
mais 14,9. Vai dar 17, sobe 1, 29,7. Então, seria igual a 29,7 dias. Esse seria o tempo. Se o tempo fosse 14,8, se o tempo fosse 14,8 dias, o ângulo seria 2α, correto? O ângulo seria 2α. Porque é o alfa que me interessa aqui. Por quê? Porque se eu calcular o cosseno de alfa, dá cateto adjacente por hipotenusa. O cateto adjacente é a distância da Lua. E a hipotenusa é a distância do Sol. Então, vai dar a distância da Lua pela distância do Sol. Então, o cosseno de alfa é o que eu quero. Tudo bem? Então, para isso, eu vou calcular o alfa aqui. Então, como a gente vai fazer? Ó, dá para cancelar o 2 com 360. Vai dar 180. Então, 29,7 alfa. 29,7 alfa é igual a 14,8 vezes 180. Então, o alfa seria 14,8 vezes 180, dividido por 29,7. Então, gente, vou fazer essa conta na calculadora para a gente não perder tempo. Então, nós obteremos o seguinte: 14,8 vezes 180, dividido por 29,7. Dá 89,7 aproximadamente. 89,7. Portanto, quer dizer que o cosseno de alfa é igual à distância da Lua pela distância do Sol. Por quê? Cateto adjacente pela hipotenusa, correto? Cateto adjacente pela hipotenusa. E o cosseno de 89,7 será a distância da Lua dividido pela distância do Sol, que corresponde à alternativa E. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver aí o que o pessoal está falando. Pessoal, dá opinião. Quero saber aí a opinião que mais importa, que é a sua opinião. A sua opinião. Olá, minha grande amiga Isa, dizendo média. Obrigado pela participação, Isa. A minha grande amiga Isa também não é tão difícil, é. Mas assusta bastante, viu? Assusta bastante a questão. As questões meio assim astronômicas, né? Assusta, os alunos assustam. Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Rapaz, essa questão é da hora, é uma questão bonita, hein? Uma questão bonita. Isso aqui usa um princípio meio raro aí que cai, que é a propriedade da Seviana. Vamos lá, hein? Olha só, essa questão fala o seguinte. No triângulo ABC exibido na figura a seguir, M é o ponto médio do lado AB. O M é o ponto médio do lado AB. E M é o ponto médio do lado AC. Se a área do triângulo MNB é T,
Então, esta área achurada aqui é T. Então, a medida da área do triângulo ABC é igual a... Ele quer a área do triângulo inteiro. Gente, deixa eu revisar, porque a gente está na revisão. Olha só. Nossa, que desenho horrível. Bom, vamos supor que a gente tem um triângulo aqui, correto? E a gente trace aqui, ó, um ponto que cai exatamente no ponto médio. Olha para esse triângulo amarelo. Está olhando para o triângulo amarelo? Esse triângulo amarelo, ele tem base B e altura H. Base B e altura H. Se ele tem base B e altura H, ele tem a mesma área que esse outro triângulo aqui, de base B e altura H. É o mesmo desse triângulo aqui, ó, porque a base é B. E esse triângulo aqui, ó, como ele é obtusângulo, a altura está fora mesmo. Ó. A altura seria essa altura azul. Então, se tem a mesma base e tem a mesma altura, tem a mesma área. Aqui está acontecendo exatamente esse caso. Tem aqui a mesma base, a mesma altura para os dois triângulos, a mesma altura para os dois triângulos. Portanto, esse outro triângulo aqui, ó, eita, agora foi. Este outro triângulo aqui, ele tem a mesma área que o triângulo do lado. Por quê? Porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Então, eles têm a mesma área. Tudo bem? Além disso, ele disse que AM é o ponto médio desse triângulo aqui. Gente, olha para esse triângulo que eu estou pintando de amarelo. Esse triângulo que eu estou pintando de amarelo. Esse triângulo, ele tem a mesma base e a mesma altura que o triângulo do lado. Ele tem a mesma base e tem a mesma altura. Se ele tem a mesma base e a mesma altura, ele tem a mesma área. Se o triângulo do lado, a área é 2T, a área, ó, o triângulo do lado seria esse aqui, ó. Se a área aqui é 2T, aqui também seria 2T. Então, a área do triângulo ABC é 4T. Então, eu tenho a mesma base, tenho a mesma altura, eu terei, então, a mesma área. Mesma base, mesma altura, tenho a mesma área. Bem, corresponderá a 4T. Gente, uma questão bem atípica aí, mas o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Olha lá, ó, a interpretação é média, realmente aí, ó. Essa questão é meio complicada de se interpretar, viu? As partes de geometria, se você não enxergar determinadas propriedades, fica complicadíssima a questão. Você fica travado mesmo. Beleza? Vamos lá, vamos para mais um toque especial aqui. Meu Deus, olha isso. Assusta, hein? Dá medo, a questão é imponente. Olha lá, ó. A figura indica um trapézio ABCD no plano cartesiano. A área desse trapézio na unidade quadrada definida pelos eixos coordenados
é igual a... Gente, o autor quer a área desse trapézio aqui. Desse trapézio. E eu vou utilizar aqui, ó. Eu vou utilizar aqui uma estratégia bem interessante. Ele quer essa área aqui. Eu vou calcular a área desse quadrilátero inteiro, ó. O quadrilátero constituído por essa parte rosa, o quadrilátero constituído por essa parte rosa, mais a parte amarela. Vai formar o quê? Um trapézio gigante, tá vendo? Ó? Vai formar um trapézio. Então, eu vou pegar esse trapézio gigante e vou tirar a área desse triângulo rosa e desse triângulo rosa. Vai sobrar só a área amarela. Tudo bem? Então, ó, a área do trapézio seria qual? A área do trapézio gigante. Qual é a área do trapézio gigante? Base maior, a base maior vale 15. Base menor, a base menor vale 9. A altura vale 20 dividido por 2. Então, vai ser, ó, 15 mais 9, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Menos a área desse triângulo, ó. Desse triângulo é 10 vezes 3 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Não esqueça de dividir por 2. Menos, olha a pegadinha aqui, cuidado, hein? A base desse triângulo vai ser, ó, essa diferença. Vai ser 20 menos 10. Então, a base será 10. Portanto, aqui vai ficar 10 vezes 9 dividido por 2. Então, só fazer essa conta aqui que vai sair a resposta. Então, olha lá. Ó. A área do trapézio igual 20 por 2 dá 10. 15 mais 9, 24. Vezes 10, 240. Menos, ó, 10 por 2 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Menos 10 por 2 dá 5. 5 vezes 9 dá 45. Então, vai dar 240 menos 60. E 240 menos 60 vai dar 180. Então, 180 seria a área. Tudo bem? 180. Questão fácil, média ou difícil? O que vocês acharam? O que teve de gente que me perguntou essa questão? Nossa. Bastante gente me perguntou, cara. Quero saber a opinião de vocês. Olha lá, o João Pedro achou fácil até, ó. Parte de geometria realmente é um pouco puxado. Prefiro álgebra à geometria. Prefiro álgebra à geometria.
Vamos lá, vamos fazer essa questão aqui, ó. Uma questão de equação de circunferência. Olha só, fala o seguinte. Uma questão, ela diz o seguinte. Olha só, no plano cartesiano, considere a circunferência de equação e a parábola de equação 3x² menos y mais 1 é igual a zero. Essas duas curvas se interceptam em... As duas curvas se interceptam em... Então, vamos pensar, ó. Toda vez, gente, que o autor pedir a interseção, toda vez que o autor pedir a interseção, o que você vai fazer? Você vai igualar os valores aqui. A gente tem o seguinte, que y, se a gente passar o y para cá, a gente tem que y é igual a 3x² mais 1. O y é igual a 3x² mais 1. Então, aqui ó, vai ficar x² mais o y ao quadrado vai ser 3x² mais 1, tudo isso ao quadrado, menos 4 vezes 3x² mais 1, tudo isso mais 3 é igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado mais quadrado do primeiro. Aqui, gente, é o quadrado da soma, então vai ficar quadrado do primeiro, 9x², mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes 3, 6x², mais o quadrado do segundo, que é 1. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12x², menos 4, menos 12x², menos 4, mais 3 é igual a zero. Olha só, 1 menos 4, 1 menos 4 dá menos 3, mais 3, 0. Então, cancelou aqui. Então, vai ficar 9x², x² mais 6x² dá 7x². 7x² menos 12x² vai dar menos 5x². Tudo isso igual a zero. Dá para colocar o x² em evidência. Então, vai ficar 9x² menos 5 é igual a zero. Beleza? Então, aqui a gente tem x² é igual a zero. Ou 9x² menos 5 é igual a zero. Se x² é igual a zero, x é igual a zero. E aqui vai ficar 9x² é igual a 5. x², então, é igual a 5 sobre 9. Tira a raiz, gente, quando vai tirar a raiz é mais ou menos, não se esqueça. X é mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Portanto, ó, se intercepta em 3 valores de x. Correto? 3 valores de x. Seria x igual a 0, x igual a 0, x igual mais raiz de 5 sobre 3, ou x igual a menos raiz de 5 sobre 3.
Como se intercepta em 3 pontos, essas duas curvas se interceptam em 3 pontos. Corresponderá à alternativa C. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver o que o pessoal está achando aí dessa questão. Vamos ver ali a opinião do pessoal. A parte de equação de circunferência. Gente, FUVEST, primeira fase, vai cair a equação de circunferência. Pode escrever. Equação de circunferência é um assunto certo aí. O pessoal não está mais opinando, está mais tímido. Vamos que vamos. Vamos para a próxima, então. Próxima questão. Vamos para cima? Vamos lá? Questão da Unesp, hein? Sei que a maioria aqui se interessa pela Unesp. Vamos lá. Olha só. Unesp 2019 fala o seguinte. Em relação ao sistema cartesiano, os eixos ortogonais com origem em O00, aqui é o O00, um avião se desloca em linha reta de O até o ponto P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45 graus. Então, ó, mantém sempre o ângulo de inclinação de 45 graus. A partir de P, o avião inicia a trajetória numa função parabólica f de x menos x quadrado mais 14x menos 40, com x e f de x em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo X. Beleza? Paralelo ao eixo X. Em relação ao solo, do ponto P ao ponto V, a altitude do avião aumentou. Então, olha só. O ponto P terá determinada altitude, correto? E o ponto V terá determinada altitude também. O autor quer saber quanto que aumentou essa altitude. Então, eu tenho que saber, né, qual seria esse ponto P e qual seria o outro ponto. Como a gente vai fazer para determinar isso? A gente vai olhar principalmente para a reta, para essa reta aqui, ó. Essa reta azul. Gente, a reta tem sempre o formato de AX mais B. O que é o B? O B é o coeficiente linear, é onde cruza o eixo Y. Nesse caso, cruza o eixo Y no zero, portanto, B igual a zero. E o A? O A é a tangente da inclinação. Então, o A é a tangente de 45 graus. Beleza? Ó, revisão. Coeficiente angular. A gente tem 3 formas de calcular. Tangente da inclinação,
variação de y dividido pela variação de x, ou é o termo que acompanha o x na equação reduzida. Essas são as três formas de a gente calcular o coeficiente angular, tá bom? Tangente da inclinação, variação de y por variação de x e o termo que acompanha o x na equação reduzida. Nesse caso, é a tangente de 45, que dá 1. Portanto, o a igual a 1 e o b igual a 0. Então, é a reta identidade, y igual a x. Ele não quer aqui, ó, esse ponto. Esse ponto não é onde intercepta essa função. O ponto onde a reta intercepta a parábola, perceba que o x e o y dos dois são iguais. Lembrando que a parábola, a f de x, é a mesma coisa que o y. Então, vai ficar, menos x quadrado mais 14x menos 40. Se o y é igual a x, o x é igual a menos x quadrado mais 14x menos 40. Vou passar tudo para o primeiro membro, só para o x quadrado ficar positivo. Então, vai ficar assim, ó, x quadrado, 14x passa para cá, vai ficar mais 14x, menos 14x, mais x, vai ficar menos 13x, menos 40 passa para cá, mais 40, é igual a 0. A soma das raízes dá 13, e o produto das raízes dá 40. É sempre o produto que dá a resposta. Sempre o produto que dá a resposta. Então, vamos lá. 40 está na tabuada do 1. 1 vezes 40. A soma dá 13? Não. Então, não é. 2 e 20. 2 vezes 20 dá 40. 2 mais 20, 22. Não também. Na tabuada do 3 não tem 40. Na tabuada do 4... 4 vezes 10, 10 mais 4, 14. Quase, mas não deu. 8, 8 vezes 5, 40. E 8 mais 5, 13. Portanto, solução 8 e 5. X igual a 5 ou x igual a 8. Gente, o 5 seria esse primeiro valor daqui, ó. Esse é o 5. E o 8, professor? Onde estaria o 8? Se você continuar a reta aqui, ó, ela bate na parábola nesse ponto. Esse ponto seria o 8. Só que ele quer esse aqui, ó, com x igual a 5. Como y é igual a x, quando x for 5, y será 5. Então, já achei o primeiro nível. Esse nível aqui, ele fica exatamente no vértice da função de segundo grau. E qual seria o vértice da função de segundo grau? Menos b sobre 2a. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, no caso da parábola aqui, seria menos 14 sobre 2 vezes menos 1. Menos 14 por menos 2, x do vértice é 7. Então, quer dizer que o x do vértice é 7. E para achar o y no vértice é muito mais fácil e muito mais rápido você jogar o 7 nessa função. Então, o f de 7 vai ser igual a menos 7 ao quadrado, mais 14 vezes 7, mais 14 vezes 7, menos 40. Tá? Então, aqui vai dar 49, a f de 7 é igual a menos 7 ao quadrado, mais, aqui ó, 14 é 2 vezes 7, vezes outro 7, dá 7 ao quadrado, menos 40. Então, vai dar 2 vezes 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado, dá 7 ao quadrado, dá 49 menos 40. 49 menos 40 dá 9. Então, aqui, ó, quando x é 7, aqui é 9. Então, aumentou quanto? Aumentou daqui para cá 4 quilômetros.
Portanto, alternativa D. O que vocês acharam dessa questão, gente? Fácil, média ou difícil, hein? Será que você acertaria lá na hora? Acertaria? Olha lá, o João Pedro achou média. Obrigado pela participação de sempre, meu grande amigo João Pedro. Vamos fazer mais uma? Fazer mais uma aí. Nossa Senhora. Opa. Estão da Unicamp, hein? Deixa eu dar uma melhorada aqui no enquadramento para você. Enquadrou, fechou. Olha só, gente. Considere, vamos lá, tentar fazer aqui. Tentar fazer nossa própria figura, tá? Considere um paralelepípedo retângulo cujas arestas têm comprimentos 6, 8 e 10. E um triângulo cujos vértices são os centros das interseções das diagonais das três faces, de dimensões distintas, como ilustra a figura a seguir. O perímetro desse triângulo é tal que... Então vamos lá, gente. Perímetro desse triângulo. Eu vou usar aqui a magia do cinema. Vamos lá. Opa. Ué, mas era para estar travado aqui a figura. Não está travado? Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo. Então, ó, 6, 8 e 10. Vamos conjecturar aqui, ó. 6, 8 e 10. Provavelmente, aqui é o 6, aqui é o 8 e aqui é o 10. Beleza? Esses caras aqui, ó, eles se encontram no ponto médio aqui. Eles vão se encontrar no ponto médio. Então, pensa comigo. Este segmento aqui, ó, este segmento vai medir 5, beleza? Por esse lado aqui, ó, por esse lado aqui, também se encontra no ponto médio. Também se encontra no ponto médio. Então, essa distância aqui, ó, pode ver que é 3. Então, quer dizer, como essa aqui é paralela, ó, aqui também é 3. E esse pedaço mede 8. Se esse pedaço mede 8, só a metade aqui, ó, mediria só a metade vai medir 4. Então, quer dizer que essa altura aqui, ó, é 4. Então, tem um triângulo aqui, ó, que seria 4 e 5. Esse lado aqui eu vou chamar de lado A. Esse outro lado aqui, ó, é o lado B. E esse outro lado aqui é o lado C. Bem, então a gente tem o lado A, o lado B e o lado C. Aqui é 3 e aqui é 4. Então, ó, dá para eu fazer um Pitágoras e achar o lado C nesse triângulo. Vou até pintar de amarelo aqui. Ixi. Ah, foi. Vou pintar de amarelo aqui para você enxergar, ó. Ficaria esse triângulo aqui, tá?
Então, vamos lá, ó. C quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual a 9 mais 16. C ao quadrado é igual a 25. C é igual a raiz de 25. C é igual a 5. Então, já achei o lado C. Beleza? E o lado A? O lado A é um Pitágoras entre 5 e 4. Então, olha lá, ó. A quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 25 mais 16. Então, A ao quadrado é igual a 41. Então, A é igual a raiz de 41. Ó, raiz de 49 é 7. Então, A está entre 7 e 6, concorda? É um valor entre 6 e 7, porque raiz de 36 é 6 e raiz de 49 é 7. Raiz de 41 está entre eles. Então, A está entre 6 e 7. Finalmente, já calculei o A e o C, falta o B. O B é um Pitágoras entre 3 e 5. Se eu fizer um Pitágoras entre 3 e 5, obterei o seguinte. B ao quadrado, deixa eu colocar aqui, é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a 9 mais 25. B ao quadrado é igual a 34. Então, o B é igual a raiz de 34. Se o B é raiz de 34, vai estar, raiz de 36 é 6 e raiz de 25 é 5. Então, está entre 5 e 6. O autor quer o perímetro, mas o perímetro aqui, ó, que o autor quer, está estimado aqui entre valores inteiros. Então, como é que eu vou fazer? Olha só. Eu sei que o A está entre 6 e 7. O B está entre 5 e 6. E o C é igual a 5. Correto? Então, se eu fizer a soma de tudo, vai dar 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. Isso aqui será menor que A mais B mais C, que é o perímetro, menor 7 mais 6 dá 13 mais 5, 18. Então, quer dizer que o perímetro está entre 16 e 18, correspondendo à alternativa C. Tudo bem? O que vocês acharam dessa questão, gente? Fácil, média ou difícil? Fala para mim. Fala para mim o que vocês acharam. Olá, minha grande amiga Isa disse média. É isso aí, galera.